Olá, boa noite. Já estou ao vivo. E acho que vocês já estão me vendo. Sejam bem-vindos. Oi, Vivi. Seja bem-vinda, minha amiga querida Vivi. Olá, Felipe. Mister Lopes. Seja bem-vindo também. Seja bem-vinda, não sei. Bom, pessoal, como vocês sabem, eu tenho feito desde o dia 12 de junho um ciclo, né, vasto de lives com mulheres do setor audiovisual, com o intuito e com vontade de dar luz às mulheres por trás das câmeras que estão no Brasil. Nós vamos ter, além de hoje, esse encontro de hoje que eu vou ter com Flávia Castro e Malu de Martino, essas grandes documentaristas, cineastas, mulheres que escrevem, que dirigem, que eu admiro muitíssimo. Vamos conversar primeiro com a Flávia Castro e depois com a Malu de Martino. E estamos amanhã mais uma live e depois de amanhã outra e encerramos as lives da Mostra Mulheres do Audiovisual, que vai até o dia 31 de julho, que é sexta-feira. Nós ficamos aí quase, né, mais que um mês com a nossa mostra, que foi um grande sucesso. Eu acho que acalentou um pouquinho o coração de todos vocês que estão aí em quarentena, nesse momento tão difícil, né, das nossas vidas. Então, a Mostra Mulheres do Audiovisual, que está disponível no inf.online, também, além de contribuir para a visão, né, para a gente apresentar o talento dessas mulheres tão incríveis do nosso setor, também foi um conforto de beleza, bons filmes para todos. Eu estou procurando a Flávia Castro, que é a nossa primeira convidada, deve estar entrando. Flávia Castro está aí? Acho que não, né? Minha Laura querida, Laura Fernandes, a nossa curadora do Circuito Infinito de Festivais de 2020, junto com outras mulheres tão incríveis, está aqui com a gente. E amanhã eu vou conversar com ela, porque além de curadora, ela também foi a nossa patrocinadora, amiga, companheira na criação dessa plataforma maravilhosa que é a inf.online. Então, Flávia, oi Flávia, vou te chamar. Flávia Castro, diretora e roteirista, entrou, eu vou chamá-la primeiro e depois eu vou conversar com Malu de Martino. Pronto, Flávia Castro. Mariana, Tiago, oi, bem-vindos, ainda bem que vocês estão aí. Oi, Flávia! Oi! Você tá me Querida! ouvindo? Tô vendo bem, tô ouvindo bem, você tá também? Tô te ouvindo direitinho. Bem-vinda, Flávia, que bom poder conversar com você. Que ótimo, tô adorando estar aqui, Adriana. Achei linda essa ideia da mostra dos filmes das mulheres e tô super feliz de estar aqui contigo. Não, eu estou muito feliz de ter realizado essa mostra com mulheres tão maravilhosas, com uma seleção tão incrível. E seu filme, Flávia, Diário de uma Busca, que é o filme que a gente vai exibir hoje, depois da nossa live, é o filme das 9h30. É um filme que me toca tão... Eu fiquei tão emocionada, eu te liguei até para falar, né? Que eu tinha visto já há muito tempo atrás e revi na mostra o seu filme. Me conta um pouco desse filme, para as pessoas que não conhecem, que estão assistindo a gente. Esse Diário de uma filme Busca. é o primeiro filme que eu dirigi, né? Então era um filme que, na verdade, antes dele eu não pensava realmente em ser diretora. Eu queria escrever, eu queria fazer cinema de alguma forma. Pensava sempre muito mais em escrever. Só que esse filme era a história do meu pai e eu tinha que fazer, assim, né? Então começou num processo muito longo de conversas com meu irmão, primeiro, a partir de 2000, assim.
E foi amadurecendo até que se tornou um projeto muito escrito, tem um roteiro, assim, o Diário de uma Busca, ele tem um roteiro muito estruturado, assim, que eu pude escrever ao longo de algum tempo, com umas ajudas internacionais e tal. Então foi, assim, um filme muito preparado. O que eu posso te dizer? Então foi muito importante para mim, porque ao mesmo tempo eu estava contando a história do meu pai, que era uma história que eu queria me reaproximar de outra forma, da vida, mas também da morte dele, que tinha ficado como um buraco ali, né, no tempo, no final da adolescência, no início da minha vida adulta. E não sei, assim, acho que é isso. Não sei. Eu sei que assim, você sabe que eu me identifico um pouco com esse seu trabalho, porque eu fiz 2 documentários que eu usei os documentários como uma terapia, assim, sabe? Eu resolvi coisas muito pessoais nos meus documentários. E eu achei que você também, de uma certa maneira, com o Diário de uma Busca, você volta para a sua história, conta a história do seu pai, né? Tenta resgatar alguma coisa ali. Você achou que esse filme também tem uma coisa terapêutica para você? Foi um divã? Você Eu resolveu muitas coisas vezes nele? penso, não, eu acho que eu resolvi outras questões, assim, para mim foi uma forma de me colocar profissionalmente incrível. E foi também uma forma de contar uma história que estava guardada há muito tempo. Mas eu sempre faço o raciocínio contrário, que se eu não tivesse feito muita análise, se eu não tivesse feito ele tarde na minha vida, assim, né, muitos anos depois da morte do pai, eu não teria conseguido fazer esse filme. Certamente seria um filme muito mais idealizador da figura paterna, apaixonada, né, por um pai, assim, mistificado, provavelmente. Com o tempo, eu acho que as coisas já tinham encontrado lugares em que foi possível um outro tipo de olhar sobre ele, né, sobre quem era o pai e a minha relação com ele. Eu fiquei muito emocionado. Eu acho que é um documentário que assim todo mundo tem que assistir e resgata um pouco a história do Brasil. Eu acho que a gente hoje vive tem pessoas que negam, né, a ditadura. Você viveu, você saiu do Brasil com 5 anos de idade, com os pai e mãe exilados, né? Como é que foi isso? É muito louco isso, porque é uma história que eu tive a sensação que, com o Diário de uma Busca, eu estava meio que fechando um ciclo, né, de contar essa história. Depois teve o Deslembro, que é, de uma certa forma, um aprofundamento disso. Mas, ainda assim, para mim, era história. Era uma coisa que tinha ficado no passado da gente. E a vontade de falar era justamente pela sensação que são histórias pouco faladas, pouco contadas, mesmo antes do horror que a gente está vivendo agora, do momento político que a gente está vivendo agora, com esse governo de extrema esquerda. Mesmo antes disso, ainda eram histórias pouco faladas, né? Eram histórias pouco contadas. Agora, então, tem outro significado, porque essas histórias são negadas. É como se a gente não tivesse existido, como se a luta política de uma geração não tivesse existido, como se a ditadura não tivesse existido. Então é um momento realmente muito particular em que eu acho que todas as afirmações do que foi são importantes, em todas as esferas culturais, artísticas, mas também políticas e ativistas, todas as formas. A gente tem que dizer, né, o que é a nossa história, o que é o nosso país, o que a gente é. Porque eu não me sinto essa pessoa que não olha para essa história da gente, né? Enfim, é um tema muito longo esse, mas eu acho que os filmes, eles também entram nesse lugar de revelar. Eu tive com o Diário, eu tive uma experiência muito bonita, porque o Diário, ele foi lançado, ele passou em muitas universidades no Brasil inteiro. E tinha uma resposta muito forte dos jovens, de 18, 19 anos, isso em 2011, por aí, que viravam para mim e falavam, pô, eu não sabia que era assim. Eu não sabia que quem tinha vivido a ditadura tinha tido esse tipo de experiência. Eu nunca ouvi falar disso. Então foi uma conexão, assim, da pequena história, da história de uma família, que é obrigada a sair do país, porque tinha uma perseguição política e tal, e de repente esses jovens viam numa história banal de uma família, eles conseguiam enxergar um pouco da história do Brasil, da história deles. Então isso para mim foi muito bonito. Foi muito legal, sabe, assim, essa troca.
Não, é importante esse registro da dimensão do que significa na vida das pessoas, sabe? Quanta gente, quanto sofrimento por um ideal, né? Pela liberdade de todos, até chegarmos na direta já. Quanta Aham, gente lutou por isso e que isso não pode ser banalizado, né? Não, claro. não pode deixar passar isso, sabe? Como se fosse qualquer coisa. E vou ter uma parte do filme que você fala que você, ainda jovenzinha, entrevistada pelo Roberto Dávila, que você diz que ele pergunta: você tem vontade de voltar ao Brasil? E você diz: não, o Brasil é muito machista. Da onde o Brasil é machista? Onde veio essa? Porque você morava em Paris nessa hora, que você devia ter uns 15 anos ali. 14 anos. Conta essa história. Essa história é isso, ele fez essa pergunta, ele tinha me avisado, porque ele sabia que a minha mãe era feminista e tal, então ele tinha me avisado que ele ia fazer uma pergunta sobre esse tema. Só que o jeito que ele perguntou assim, para mim ali, o que que você acha do homem brasileiro? Sabe, o que que você acha do homem brasileiro? Ah, Então, pois é. uma pergunta assim meio louca. E daí eu respondi, acho muito machista. Isso era muito presente na casa, né? Eu cresci numa casa em que, a partir da nossa chegada na França, a minha mãe entrou para o movimento feminista, então tinha muitas reuniões de mulheres lá em casa. Então, isso tudo fez parte da minha vida, a vida inteira, né? Da infância. Eu tenho uma entrevista antes dessa, de quando eu tinha 11 anos, que se chama Flávia, uma feminista de 11 anos, sabe? Ah, que lindo. Fazia parte, assim. E o que era feminismo para mim na infância? Era dividir as tarefas domésticas, eram coisas muito básicas, muito do cotidiano, né? O meu irmão lava a louça, todo mundo divide tudo, enfim. Eram coisas de tentar trazer isso para um cotidiano, né? Não, e a gente, assim, essa temática, mulheres do audiovisual, a gente está toda hora falando sobre isso, sobre a dificuldade da inserção da mulher no audiovisual. Nós somos uma parcela menor, em todos os setores, não é só no audiovisual, mas enfim. E você considera hoje, ainda o Brasil é um país machista para você? Você ainda vê isso? Está presente na sua vida ou não? Absolutamente. Acho que um país que tem a taxa de feminicídio que o Brasil tem, os dados objetivos gritam, né, o quanto ele é machista. Embora, claro, tem toda uma parcela da população e muitas mulheres que conseguem viver de outra forma o seu cotidiano, nós e tal, né? Mas acho que é um país extremamente machista. Não só o Brasil, mas... A gente tem, assim, agora na pandemia a gente pôde entender melhor, né? O feminicídio, dar foco, porque aumentou o feminicídio incrivelmente durante a A pandemia. Os homens violência, né, bebem, contra a mulher. a violência contra a mulher, os homens bebem em casa e as mulheres apanham, as mulheres morrem. Então, isso é muito importante a gente falar disso toda hora, né? Mas vem cá, vamos mudar de assunto. Flávia, como é que é a experiência da documentarista? Você falou, né, o seu primeiro filme foi Diário de uma Busca. O seu segundo longa foi Deslembro, um documentário e uma ficção. Como é que é dirigir um documentário e uma ficção? Quais são... Diário de uma Busca? Eita, peraí. Voltou. Voltou. Travou minha voz? Gente, olha, a internet está... Aqui em casa está um horror também. Mas eu não sei se eu estou travada. Eu estou travada, pessoal? Sou eu ou você? Ixi. Eu estou bem, Thiago? Oi, voltou. Voltou. Está me vendo? Tô te ouvindo de novo. Você que está travando. Eu perguntei se era eu ou você. É um saco essa internet, tá? Assim, tecnologia trai a gente horrivelmente. Mas, olha, a gente passou o seu filme Deslembro aqui, a Viviane está falando. Deslembro foi exibido no 23º Brazilian Film Festival em Miami, que foi lindo. Eu amo o filme. E como é que é? Dirigir um documentário e dirigir uma ficção?
É completamente diferente, assim, em termos de tamanho, de tudo, né, de responsabilidade em relação ao custo que é também, né, tudo isso faz com que seja bem diferente. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que o pânico que eu tinha antes de dirigir o Diário de uma Busca é muito parecido com o pânico que eu tinha antes do Deslembro. Talvez a diferença é que o Deslembro é muito mais coletivo, assim, o longa, quando você começa, você se junta com outras pessoas, tem uma equipe, tem um grupo, né? Vira realmente uma coisa de fazer junto. E isso foi uma experiência maravilhosa. Que teve no Diário de uma Busca, mas era micro, éramos 4, era uma coisinha muito pequenininha, né? Era outro tipo, e também o tipo de criação do que se exigia era de outro... repousava muito mais em mim, né? Assim, no Diário de uma Busca. No Deslembro teve uma colaboração e eram muitas mulheres na equipe, né? Com a Ana Paula Cardoso, que fazia a direção de arte, com a Elô Passos, que fez a fotografia, com a Lara Carmo, que era a primeira assistente, e com muitas outras mulheres, Renata Russo, que fazia o figurino, as produtoras. Então foi uma coisa feita com muito prazer, sabe? Assim, era essa coisa louca que eu tenho horror, assim, da rapidez que o cinema te exige, de você não ter aquele tempo que você tem no roteiro. Eu estou acostumada mais a escrever ou a montar, que eu adoro também. E são momentos que você tem tempo, né, de olhar para o que você fez, rever, refazer. O set não, o set é o que deu, você faz o o que é set é possível. caro, né? O set é muito caro. Então, você não tem essa mesma liberdade, e ao mesmo tempo você tem que lidar com isso, e você conseguindo se adequar, eu acho que tem um espaço de criação ainda ali, que eu acho que é muito rico. Então, foi uma experiência muito boa, muito... Assim, a questão da ficção e do documentário, para mim, está cada vez mais fluida, em alguma medida confusa, porque eu acho que o que eu fiz no Deslembro, eu trouxe muito do documentário para a ficção, até na forma que a gente filmou, nas escolhas que a gente fez, assim, fílmicas, tem muito da minha experiência e da Elô no documentário, eu acho, ali com as crianças, sobretudo, né? Mas, assim, o que eu pensava é que eu acabei o Diário de uma Busca e eu queria fazer o Deslembro, assim, imediatamente eu já estava escrevendo o Deslembro e queria fazer isso. Eu pensava, meu Deus, por que você não para quieta, não faz outro documentário, coisa assim que você já sabe fazer? Não, tem que fazer uma coisa... Mas era isso, eu acho que os 2 filmes que eu fiz até agora era uma necessidade de fazer esses filmes. Não era assim, vou fazer um filme porque eu quero ser diretor e essa história é legal. Eram filmes que eu tinha necessidade de fazer. Histórias que eu precisava contar. Precisava contar, eu percebo isso. Muito, muito bacana isso. E que coragem, né, Flávia? Que coragem, porque é você que está falando de você, né? Te dá insegurança de repente, de se estar ali se mostrando, né? Porque a gente está se apresentando. Total. Muita, né? Total, assim. Principalmente no Diário de uma Busca, porque ali não tinha nem filtro, né, da ficção, assim, que eu pudesse... Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é isso. A gente faz também para isso, né? Porque tem essa... Acho que ficar entre 2, por exemplo, em relação ao Diário, que é um filme que realmente eu me exponho e eu exponho, né? Não tinha muito meio termo. Eu ia até o fim e contava essa história como eu acreditava que ela tinha que ser contada, sem subterfúgios e sem idealizações da figura do meu pai, da minha relação com ele, do que tinha sido a vida, ou melhor não contar. Para mim não fazia sentido contar uma historinha mistificada dele. Acho que teria sido absolutamente injusto com o que ele foi e com a gente mesmo, com a nossa história, né? Não, e que aí não seria o filme que foi, né? Que o filme que é, né? Porque esse filme tão sincero e tão bonito, tão tocante, assim. Vem cá, deixa eu te perguntar isso. Você acha... Você dirigiu, você roteirizou também Nise, né? Nise da Silveira. E você acha que você, como roteirista, está mais livre do que como diretora? Você se sente mais livre? Onde você está plena? Dirigindo
Roteirizando ou em tudo? Eu acho que isso está evoluindo muito, porque foi muito diferente para mim voltar. Agora eu acabei de escrever 2 longas, assim, e foi muito diferente a experiência de escrever depois do Deslembro, com uma consciência muito mais aguda do que eu estava escrevendo, né? Do que significava as cenas que eu estava escrevendo. Porque, embora no Deslembro todos os últimos tratamentos tenham sido também nesse sentido de que filme é possível fazer, então vamos adequar esse filme para a sua feitura, né? Mas eu acho que hoje em dia eu me sinto realmente mais livre, mais, enfim, domino melhor a coisa e ao mesmo tempo me sinto mais livre. A questão é que os filmes, o filme Comunize, por exemplo, é um filme, eu estou no início dele, o projeto começa e eu fiz os primeiros argumentos, os primeiros tratamentos, a gente ganhou os editais e tal, e depois foram se sucedendo roteiristas. Então, o produto final é muito distante do início do que eu tinha escrito. E a gente perde muito o controle. Eu gosto do livro, acho que é um filme muito digno, assim, acho que é um projeto muito bonito do Roberto Bernini, mas é muito diferente de um filme que eu estou escrevendo para eu dirigir, por exemplo, em que eu tenho... Você quando escreve, você não vai para o set, quando você não é a diretora, para falar, fala minha fala direito? Eu tenho horror a set, assim... Eu não tenho o menor fascínio pelo set. Assim, quando eu estou dirigindo, eu acabo gostando e tal, mas a ideia do set não é uma coisa que eu penso, uau! É uma coisa que eu penso, socorro! Daí... Você sabe que eu também? Olha só. Eu também, gente, olha que interessante. Assim, a parte de todos os processos, né? Da criação até você entregar um filme, de todo o processo, o que mais me dói é o set. Pois é. Você também? E você consegue identificar por quê? Eu acho que é a responsabilidade. Eu acho que ali não pode dar nada errado. E aí eu fico... Eu também, ao mesmo tempo, tenho que todo mundo estar feliz sabe, para imprimir. Então, eu dentro de mim, eu estou sofrendo. Eu não tô, não é no meio. Você também? Eu também, total. Assim, não o tempo todo, porque assim, no Deslembro teve momentos, e no Diário de Águas Busca também, mas especialmente no Deslembro, que é mais fresco, teve momentos incríveis de alegria criativa ali, de estar fazendo. Mas teve também momentos de muita... Não é decepção a palavra, da angústia de não ter conseguido chegar onde queria, de não dar tempo, e de é isso, não tem jeito, é isso. É o que deu. E aprender a lidar com isso é uma coisa difícil, né? Você tem que aprender. E eu vejo diretores que amam, né? Que se sentem ali... Todos amam. Super. Você é a primeira que fala que isso para mim. Eu estou muito feliz que tem alguém que pensa pelo menos alguma coisa parecida comigo, porque eu estava me sentindo muito diferente a todos os diretores, que eu tenho isso. É porque eu acho que eu sou muito do detalhe, assim, eu escrevo, levo um tempão, a montagem é uma coisa que você pode, né, ficar voltando. É, delícia montar, amo montar, amo. Eu também. Que engraçado, né? Engraçado. Olha, vou abrir para perguntas aqui, as pessoas estão comentando bastante. Pessoal, querem perguntar? Lindo demais. Peraí, deixa eu ver se alguém fez algum comentário que merece uma resposta. Alguém tem alguma pergunta, pessoal? Estamos te ouvindo, Dri. A Viviane falou que você passou lá no festival. Alguém tem alguma pergunta para a Flávia? É o momento. Não se calem. Eu acho que não tem pergunta. Você está vendo alguma pergunta, Flávia? Eu sou muito ruim disso aqui. Você fica super... Peraí, tá falando de você. E você sabe que eu tô cega, assim, eu tenho que fazer assim, é uma confusão. Ó, assim talvez eu vejo mesmo. Tem uma maravilhoso. Qual o seu próximo projeto? Pronto, entrou. Qual é o seu próximo projeto, Flávio? Eu tô num momento, assim, realmente de desenvolvimento. Tá me ouvindo? Tô. Tá, né? Acho que o primeiro, assim, o projeto dos que eu tô... Bom, vou falar de um. Tá. Eu Você tem vários, né? Tem alguns. Tem um que chama A Saga dos Pequenos Gestos, que é um projeto que é muito, assim, que está muito próximo agora, porque eu acabei de fazer um tratamento, que é um roteiro baseado na biografia do Herbert Daniel, escrita pelo James Green, que chama A Extraordinária História de Herbert Daniel, Guerrilheiro Gay.
E eu fiz uma... Enfim, eu estou no primeiro tratamento ainda, a gente está realmente no processo, mas eu acho que é um filme que, enfim, estou muita E, vontade de e, fazer. e você é esse que você consegue escrever vários roteiros ao mesmo Não, tempo? não, isso todo mundo me diz, tem que conseguir e tal, mas eu não Pois consigo. é. Então, eu consigo, assim, uma sinopse, umas coisas menores, projeto de série e tal, e o longa, mas eu faço um de cada vez. Então, eu fechei um tratamento desse e fiz o tratamento de um outro projeto que eu acho muito lindo também, que eu ainda não posso falar, mas que eu acho que vai ser muito bacana, Uhum. mas um de cada vez, porque eu mergulho, eu não consigo ficar assim, É. sabe? De 10 às 2 você escreve um roteiro, de 4, né? Depois do almoço você escreve outro. Eu não consigo Não, também. também não. Eu só consigo viajar, entrar no... Olha, a Viviane está falando, será porque o filme Deslembro, que amei e é lindo, por ser tão pessoal, foi mais difícil e você teve expectativas altas? É, Peraí, por ser tão pessoal. Peraí. para ver se você... Ó, será porque o filme... Eu acho que é porque ela está mencionando sete, né? Tá vendo a pergunta dela? Tô. Então, será A porque o filme dificuldade de do engenharia. sete, né? Deve ser. Ah, sim! Sabe que eu acho que não? Eu acho que eu sempre tive pânico. Assim, eu já trabalhei antes de dirigir, eu fiz figurino, eu trabalhei muito tempo em set. E mesmo nessa época eu já achava um saco. É, apesar de ser outra posição, quando você está dirigindo, você está ali no miolo, você está o tempo É. todo pensando e tal, né? Mas eu não sei te responder, mas eu acho que não é por isso, não. É em qualquer set mesmo. É. E também não é assim, vou falar assim, Também calma. não é assim que eu É. odeio, até porque tem momentos de muita alegria, mas assim, eu tenho medo, é uma mistura. Eu É nunca medo, eu também, também tenho. eu acho que eu não tenho também tanta prática como diretora para banalizar, sabe? Assim, tipo, vou pro set. É uma coisa sempre assim, extraordinária ir pro set. É uma coisa como tá num terreno desconhecido sempre. Então, tem muitas sensações e emoções envolvidas nisso, né? Em estar ali, em dar conta daquilo tudo, das pessoas. Olha, a Mate, ou Mate, eu acho. Gama está perguntando algum conselho para quem quer estudar, trabalhar com cinema no Brasil? Logo agora. Putz, é assim, dá vontade de falar, procura outra É coisa. outra, porque Olha, realmente. não, eu acho que o Brasil, na última década, tem excelentes escolas e até nas universidades tem cursos de cinema muito bons. E eu não sou nada contra. Eu acho que é legal fazer uma escola e fazer, acho que ter uma base, uma cinefilia básica, uma coisa. Na nossa época, a gente começava fazendo estágio. Eu comecei fazendo estágio. Fui estudar cinema muito depois. Então, eu acho que é legal estudar, assim, e daí tentar ir fazendo estágios e tal, para descobrir também, porque o cinema, são muitos cinemas, né? Tem várias possibilidades, tem vários tipos de formas de trabalhar na audiovisual muito diferentes. Então, tem que ver o que te atrai mais e por onde que você quer ir, né? Maravilha! Olha, eu quero dizer o Eu estou vendo seguinte. uma pergunta. Olha, Flávia Guimarães disse assim: sete é bom, mas é ruim. É mais ou menos isso. A Flávia é roteirista e é aquela roteirista que vai para o set e briga com o diretor se o ator não está falando o texto dela. Direito. Tem uma pergunta aqui da Camila. É isso, Vê. Como Lê. começar? Nós, mulheres, podemos abrir mais espaço para nós mesmos? Com certeza, Camila. A pergunta dela, não sei se vocês veem, porque eu sou meio burra aqui, mas É. ela pergunta: nós, mulheres, podemos abrir mais espaço para nós mesmas e outras trabalhadoras do audiovisual? Eu acho que, com certeza, a gente não só deve, como temos responsabilidade, né, de ampliar esses espaços. Total, Não, Camila, e você, querida. em Deslembro, colocou muitas mulheres no seu set, É, né?
Mas não foi uma escolha assim, vou colocar mulheres. Não. Mas acabou que não foi uma coisa. O que eu estou dizendo, assim, que a gente deve. Eu fiz muito em função realmente de afinidades artísticas que eu fui encontrando. Mas acabou que foi tão bonito e tão bacana, essas mulheres todas juntas, deu tanto certo essa química, assim, que foi maravilhoso e eu acho que eu repetiria. Me deu vontade de fazer de novo desse jeito. Legal. Eu estou agora querendo botar pelo menos 70% do set da equipe de feminina. Assim, eu vou me forçar para a próxima produção a gente trabalhar nisso. Eu tenho falado isso, meninas, façam isso a todas, né? Que é uma maneira da gente potencializar nós mesmas, né? Claro, eu acho que tem muita gente legal para trabalhar agora, né? Acho que teve épocas em que não tinha tantas mulheres formadas ou prontas, mas agora a gente tem escolha, inclusive, né? De profissionais diversos. Com certeza. Olha, eu agora vou chamar, eu queria te convidar, primeiro te agradecer, Flávia, pelo seu tempo, pelo seu filme, pelo seu trabalho. Foi um prazer. Lindo, 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 eu sou sua fã. E, pessoal, o filme da Flávia vai começar às 9h30 no inf.online, nossa plataforma. Gratuito. Aproveitem, porque é só hoje. Depois ele sai. É isso aí. E te agradeço, Flávia, por ter esse papo com a gente. Fica com a gente, eu vou chamar a Malu de Martino agora, que também nossa Querida colega, Malu. Nossa amiga também de ficções e documentários, e tem muito em comum com a gente. Sim, com certeza. Tá bom. Um beijo para você. Parabéns, Adriana, pelo projeto lindo e fundamental. E assim, chegou no momento, essa coisa da pandemia, foi perfeito, assim, perfeito. Que horror falar isso assim, nesse momento. Mas é um drop acho de que leveza, realmente né? muito bom. Muito bom mesmo. E muito obrigado por confiar na gente, muito obrigado por fazer parte. Por favor, continue fazendo filmes lindos, que você é boa nisso. Tá bom, querida. Beijão. Beijo. Tchau, querida. Eu não faço nada, eu só fico aqui, não, vocês me tiram. Eu não sei. Eu aperto numa coisa aqui, eu acho. Você aperta para sair e aí eu vou chamar a Malu de Martino. Vê se é isso. Tá bom. Beijo, aquela que não sabe nem te dizer. Eu vou apertar numa cruzinha e eu acho que eu vou desaparecer. Tá, obrigada, Flávia. Beijo, querida. Obrigada. Vamos ver. Sair. Saiu? Saiu. Opa! Então agora eu vou chamar a nossa querida cineasta, amiga, companheira de tanta coisa, de tantos trabalhos legais juntas, Malu de Martino. Vamos, Malu. Malu, minha querida amiga. Tá entrando a Malu, gente. Malu. Opa! Ei, Malu! Tô aqui. E aí? Ei, Malu! Ei, Adriana! Projeto bacana, né? Querida, te agradeço, minha amiga querida, por estar aqui com a gente. Malu eu que agradeço. Eu que agradeço Malu de sempre. Martino Malu, conta, você é diretora, roteirista, produtora. Eu jogo no. Eu chuto e pego no gol. Eu faço logo tudo de uma vez só, entendeu? Acho que também na atividade da gente não dá para não ser um monte de coisa ao mesmo tempo, porque nem a gente tem uma fluência de projetos que nos ocupem o tempo todo, que nos deem trabalho o tempo todo daquela coisa que a gente gosta mais ou que a gente tem mais fluência. Mas eu acho que a ideia é essa sempre, né? Fazer o máximo possível trabalhar dentro do audiovisual. Eu não sou como a Flávia, que é montadora, que também foi figurinista, etc. e tal, e essa parte eu já não sou, não domino, mas tudo que eu posso... Só não é montadora, o resto é. É isso. É isso. Bom, a Malu tem um filme que a gente queria passar vários filmes da Malu, porque ela fez filmes incríveis, mas por conta de direitos autorais, a gente tem um filme da Malu na nossa mostra, Mulheres do Audiovisual, que é um média-metragem, que inclusive é o primeiro filme da Malu, Ismael da Algisa. É o primeiro. Isso. Conta desse filme para as pessoas, Malu, por favor. Cara, esse filme foi uma coisa muito maravilhosa que me aconteceu. Assim. Foi o meu presente de 40 anos. Foi quando eu fiz 40 anos.
Eu já trabalhava com audiovisual há muitos anos, né? Depois que eu voltei de Nova York, eu estudei em Nova York. Quando eu voltei, eu já comecei a Você trabalhar. estudou em Nova York o quê? O que você estudou em Nova York? A direção de televisão, iluminação, edição, tudo que tinha na época, né? E quando eu voltei para o Brasil, eu comecei a trabalhar direto. E acho que a Laura escreveu alguma coisa aqui, porque a Laura eu já conheço ela dessa época, inclusive. Laura Fernandes, né? Sim, claro, da Doc Vídeo. E isso já há muitos anos. E eu comecei a trabalhar direto com várias coisas de audiovisual, mas era vídeo. Era uma coisa que eu trabalhava com vídeo. Naquela época, o vídeo independente no Brasil era uma coisa complicadíssima e ainda muito difícil. Mas quando eu vim, quando eu cheguei, logo em seguida abriu uma produtora na faixa, na Faculdade Ali Alonso, que era a faixa RTV, e eu passei a trabalhar lá com videoclipes e várias coisas. Em seguida, as produtoras independentes foram se formando, ainda era muito começo, né, disso tudo, de produção independente. Tinha muito pouca produtora, na verdade. E eu trabalhei durante muito tempo nisso. E eu tinha, logicamente, no fundo do meu coração, o desejo de fazer cinema. E o primeiro filme que eu escrevi, chamava Cobras e Lagartos, ele estava aprovadinho ali na Embrafilme, era um curta. Quando a Embrafilme acabou. Foi em 95, né, que fechou a Embrafilme? Foi 90... Não, foi antes. Foi 93, foi em 90. Né? Acho que foi em 90. A Paula deve saber aí a data exata, mas acho que foi em 90. Porque atrasou a minha carreira cinematográfica em 10 anos, mais ou menos, entendeu? Porque, olha! Porque aí eu fiquei... enfim, continuei fazendo as coisas que eu tinha para fazer. Fazia muito vídeo institucional, lá justamente na Doc Vídeo, em várias produtoras, muito vídeo institucional. Agora, em 2000, apareceu essa oportunidade. Na verdade, a Denise Matar me convidou para fazer uma instalação sonora para uma exposição. Sim, porque nessa época eu fazia muita coisa de artes plásticas. Faço até hoje, mas naquela época eu fazia muito. E a Denise Matar me convidou para fazer essa instalação sonora para uma exposição sobre Ismael Neri no CCBB. Quando eu fiz essa instalação sonora, e que eu fiz com a Cristiane Torlone, Murilo Rosa, e chamei o Bruno Garcia para fazer o Murilo Mendes, eu falei, coisa, que incrível e tal. Isso daria um filme maravilhoso. Travando, Malu? É mesmo? Oi, tô te ouvindo. Tô achando que você tá travando e eu não sei se sou eu ou é você. Você tá me vendo bem? Tô te vendo bem. Você tá me ouvindo? Agora você voltou. Eu tô vendo você embaçada. Ah, é? Bom, eu tô vendo você muito bem. Eu tô vendo você muito bem. Você tá travando, você não tá travando, agora você melhorou. Vocês estão vendo a Malu bem, gente? Alguém que está vendo pode dar um alô para a gente? O que vocês estão achando? Senão eu vou pedir para a Malu entrar e sair. Vocês estão me vendo? Vocês estão vendo a Malu? Está com a imagem fosca. Sua imagem está muito ruim, Malu. Está muito ruim, Malu. Vou aumentar de internet. Pode ser. É possível. Laura Fernandes, internet, não é a luz, não. Não é a luz, não. Alguém... Mas sabe que é o problema? A sua imagem está embaçada. Engraçado. Entendi. Você quer que eu entre de novo? É a sua internet. Pode ser. O que você sugere? Sai, Malu, entra e sai. Tá bom, sai vou que sair. Eu vou te chamar de novo. Vamos fazer esse teste. Tá bom. Tá. Sai. Pessoal, ela vai sair e entrar de novo. Eu vou chamar ela de novo, só para ver se melhora. Peraí. Quer você passar? Passa. Fecha a porta. Aí, ó, tem gente aqui. Bom, vamos lá. Ó, voltou, Malu. Melhorou? Melhorou? Bem. Melhorou bem? Muito. Então, pronto. Tô te vendo agora bem. Muito então, melhor. ótimo. Maravilha. Mas aí você estava falando que artes plásticas. Aí eu fiz aí eu falei com a Denise Matar, que era a curadora da exposição, e a gente fez esse filme, né? E aí, enfim, foi um filme que me deu um enorme prazer em fazer. Foi o único filme em 35mm que eu fiz. Foi, acho que, ali na mudança... A despedida, né? A despedida.
O Renato Padovani, que foi o fotógrafo, quis fazer em 35, e aí a gente conseguiu fazer. E foi uma alegria enorme. Foi um filme que me deixou muito contente de fazer, com amigos, muitos amigos, Jaquistiane, Murilo, enfim, amigos de anos, e com a Clélia Bessa, né, a Racor, que foi fundamental para isso tudo. Enfim, foi uma alegria fazer. Malu, você, quer dizer, eu nem sei como é que é filmar em 35. É muito trabalho? Dava muito trabalho? Dá um Como é puta que é? trabalho, Adriana, dá um puta trabalho, porque é um equipamento enorme, é um equipamento de luz enorme, não tinha LED, né? Era outro mundo, né? Nossa, Então, assim, esquentava horrores, né? é uma loucura. Eu estava rindo ali, você estava falando com a Flávia o negócio do set. O set é o seguinte, no 35mm é o seguinte, você fica 5 horas para ajustar o set, na hora que você vai filmar já está na hora de jantar. Você não tem nem meia hora para resolver o negócio, entendeu? Você tem que fazer... Não, assim, o set é para resolver imprevisto. Tudo que você puder pensar e programar antes é melhor, porque o set você está sempre resolvendo imprevistos. É isso que você faz no set. É né? só pepino. É só pepino. Mas você fica feliz no set? Eu fico muito. Eu, na verdade, não sou da turma de vocês, entendeu? Eu sou da turma que fica muito feliz no set, que adora estar no set, entendeu? Uhum. Eu acho que a Flávia é a única diretora que divide com essa angústia comigo, assim. Porque eu falava para as pessoas qual é o momento que você mais gosta do processo, dando audiovisual, e todo mundo, o set é o lugar do êxtase. É o momento... E para mim, não. Para mim, é montagem, e para a nossa amiga também. Né? Que interessante isso. Não. Eu ouvi vocês falando e achei engraçado, porque, de fato, o set é uma coisa que dá muito medo mesmo. Isso não tem a menor dúvida. E também não acredito em diretores que digam que não tenham medo do set. O set é para a gente tem medo dele. Mas eu não me incomodo de sentir medo, eu gosto. Eu acho que é um medo saudável, é um medo desafiador. Não é um medo, sabe? É uma coisa que me desafia e que eu tenho que estar lá e que eu fico inteira e que aquilo tudo está dentro da minha cabeça e a maneira de expor aquilo tudo para quem está lá junto, trabalhando, é sempre um desafio enorme, uma coisa muito difícil e tal. A Flávia fala que pânico. Eu também, Flávia. Eu não tenho pânico, eu tenho medo, mas eu tenho medo desafiador. É um medo que me desafia e isso eu gosto. Eu gosto. Assim, as borboletas. O elevador, as borboletas, tudo isso no estômago é uma coisa que me desafia e eu gosto. Eu não acho ruim. Não é ruim para mim. Agora, medo, sim, claro. A gente tem medo por causa disso tudo, porque você tem tudo aquilo na sua cabeça que você quer executar. Você fica horas e horas para preparar aquilo, né? E na hora que você vai fazer, está na hora de acontecer. Bom, quando é documentário, é o cachorro que late, é o galo que canta, é o avião que passa. É toda tudo. vez o avião passa. Exatamente. E quando não tem uma vez você fala ação e que vamos lá. Não. Eu tenho uma teoria que é melhor não falar ação. É falar outra coisa. É melhor usar outras palavras, entendeu? Caqui, por exemplo. Caqui é ação. Eu combino antes, entendeu? Porque aí você fala um troço e vai. Você não pode falar ação, é ótimo! Não pode falar ação. Ação é a tal da lei de Murphy, entendeu? Falou ação, acontece alguma coisa. Então você combina com o pessoal uma outra palavra. Eu gosto de caqui. Caqui. Gente, olha, isso é genial. Muito obrigada. Você pode falar limão. Limão! Pronto, aí todo mundo começa. Genial. O Malu, você assim, tem na sua filmografia, você fez 2006, Mulheres do Brasil. 2010, Isso. Como Esquecer. 2012, Margarete Me. Todos esses filmes, mulheres são protagonistas. Né? Que a gente sempre... Assim, é difícil a gente ver mulher protagonista no cinema. Agora veio um boom aí, porque o mercado decidiu que era importante. Mas você está nessa há muito tempo. Me conta isso. Foi proposital?
Foi totalmente. A questão é o seguinte, eu gosto de dizer o seguinte, não sou eu que escolho os filmes, são os filmes que me escolhem, entendeu? Então, os assuntos que... Ih, Malu, você te congelou. Vou pedir para você sair de novo, porque o papo é muito Não, bom. não, descongelou. Melhorou. Descongelou, vai. Melhorou? Não, é porque a bateria Melhorou. caiu, eu tive que botar Não, Tá. já resolveu aqui. Deixa eu te falar. Então, mulher é um assunto que me interessa, é um assunto que me toca pessoalmente. Então, eu sempre procuro fazer com que o universo feminino seja um pouco mais reconhecível pelo resto do mundo. Essa é a minha vontade. Por isso, eu penso nesses assuntos. Então, o assunto vai lá e me captura. Esse negócio de Mulheres do Brasil, eu viajava muito, e aí fazendo os meus institucionais, as coisas, e eu via as situações das mulheres, das coisas e tal. A coisa vai acontecendo, quando eu vejo, eu estou lá fazendo um filme sobre aquele negócio, entendeu? Me puxa, vai lá e me captura. E aí eu vou e faço. Não é uma coincidência, é uma vontade mesmo. Meio missão, assim. Aquela coisa que, de repente, você pensa e você só vê aquilo na sua frente, né? Tipo assim, alguém está grávida da sua família e aí você só vê mulher grávida, né? Aquela coisa Exatamente. que seu foco vai, você tem que fazer. Exatamente. Malu... Foi assim com Transgente, por exemplo, né? O nosso Transgente, a nossa série que a gente fez junta. É uma coisa que eu, de repente, conheci o João. Aí encontrei com você, a gente foi conversar, falei, Adriana, eu conheci o João. Aí você falou, pô, então vamos fazer esse negócio aqui. É assim. Ninguém sabe muito bem, graças a Deus, né? Não é nada que se programe, que se pense. Aparece e você... Aí eu acho assim, acende uma luzinha, brilha. Se brilhou, vamos. E aqui a Tizuka falou aqui pra gente, Margarete Me, é um filme lindíssimo, poético, e eu te pergunto, como é que entrou a Margarete Me na sua vida? A Margarete Me foi um acaso desses. Um amigo meu, que é um produtor de artes plásticas, que é o Roberto Padilha, me pediu, ia fazer uma exposição comemorativa, exposição comemorativa dos 100 anos dela, e me telefonou me pedindo para mandar fazer uma legendagem num videozinho que a Harvard University tinha feito dela lá nos Estados Unidos, porque ele não conhecia ninguém, não sei o quê. Eu falei, não, manda para mim que eu vou mandar fazer um cara em São Paulo que fazia para mim e tal, as coisas. E mandei. Aí quando o vídeo veio, eu fui assistir para ver se estava direito, né? E aí eu assisti, e aí eu falei, gente, mas que história espetacular e tal. Aí quis fazer um longa ficção e tal, pensando grande, Meryl Streep, sei lá o quê, né? E aí, mas aí, do jeito que o Brasil é, você sabe como é que é, né? Aí eu falei, pô, vai levar 10 anos para fazer isso, gente. Vai custar milhões de dólares, entendeu? Melhor fazer um documentário. Aí pronto, foi o documentário e a gente fez e foi super, foi sucesso, super bacana. Ganhou o festival, em Londres. Festival em Londres, exatamente. Fiquei tão feliz. Eu também. Porque é uma referência grande, né? Ela na Inglaterra, ela é inglesa, né? Então, claro. Ela deve ter ficado feliz também lá onde ela está, imagino eu. Diz uma coisa, me conta isso. Qual é você é a documentarista e a cineasta de ficção? Qual te dá mais prazer? Tem um gênero que te deixa mais... Os dois tipos? Não. Eu gosto de contar história, entendeu? Contar história, qualquer história, para mim tá bom. Pode ser para a televisão, pode ser para o cinema, pode ser de ficção, pode ser de documental. Eu não faço distinção, entendeu? Para mim, contar história e puxar e mostrar a minha visão sobre aquela história, porque também não é só contar uma história, porque se eu contar uma história e você contar a mesma história, vai ser diferente, claro, porque você tem a sua maneira de falar, você tem a sua maneira de contar, você tem a sua bagagem, a sua história pessoal, a sua bagagem pessoal, que está sempre dentro dessa coisa da história. Então, eu não faço distinção. Para mim é o seguinte, como eu disse, o negócio da Margarete Me. Eu adoraria ter feito uma ficção, adoraria porque eu acho que ia ser um puta filme, meio de ação, meio que uma heroína, uma senhorinha de quase 70 anos, heroína na Amazônia. Eu acho que ia ficar incrível, entendeu?
Eu acho que fica maravilhoso, mas a circunstância nem sempre é favorável, né? A gente sabe. Já passamos por várias, né? Então a gente tem que se adaptar. Então realmente eu não faço distinção. O que tiver que ser, será, entendeu? O que der para ser, será. Desde que eu possa estar dentro disso. Porque eu não posso hoje, de repente, agora, ir trabalhar num escritório, num banco, sei lá, qualquer coisa assim. Não que eu tenha nada contra ninguém desse sentido. Eu quero dizer o seguinte, não está na minha natureza. Está na minha natureza contar histórias, e estar no set. Seja esse set de documentário, seja o set de ficção, ou seja, sentada na frente do computador, imaginando um set para um roteiro, para mim isso tudo é estar no set. Legal. Então também você está desenvolvendo, você já está dentro dele, né? O desenvolvimento você já se transporta. Eu vejo, Adriana. O Malu? Entendeu? Eu vejo. Eu vejo as cenas. Nada, é por ser diretora e por fazer o que eu faço. Eu fui fotógrafa, minha formação é fotografia. Então, eu vejo tudo. Entendeu? E eu só preciso descrever. É simples. Exato, por isso que, de repente, você também é a sua roteirista, né? Você é a roteirista das suas, porque você já escreve em alguns casos, tudo, né? Em alguns casos, sim. Em alguns casos, outros não. Mas eu também gosto muito de trabalhar com outros roteiristas. Eu adoro ouvir os outros, eu adoro o trabalho em equipe. O set é o trabalho em equipe. A única coisa que me deixa, às vezes, um pouco... não é chateada, mas um pouco frustrada com escrever roteiro sozinha, estar escrevendo sozinha. O que não é o caso das salas de roteiristas, porque as salas de roteiristas, graças a Deus, promovem esse encontro o tempo todo. Você está trabalhando com várias pessoas, então você tem opiniões, tem formas diferentes, tem outras visões. Eu acho isso absolutamente saudável. Eu gosto. Então, vamos contar para as pessoas que nós somos uma sala de roteiro, né? Nós somos um núcleo criativo. Malu Di Martino, Flávia Guimarães, Flávia Guimarães, Shizuki Yamazaki, Cristiano Albuquerque, Malu Schroeder, Cláudia Dutra. Estamos desenvolvendo... Adriana Dutra. Cláudia Dutra é produção executiva, né? Mas as roteiristas, estamos desenvolvendo cinco conteúdos audiovisuais. São um longa-metragem sobre Santos Dumont, que isso está ficando uma joia rara. Que mais, Malu? O Novo Amsterdã, que foi o primeiro projeto, exatamente. Um longa documentário. Uma série infanto-juvenil, né? Que é essa do Jonas, não é isso? E duas outras séries de ficção, que aí eu acho melhor não falar muito, que é para deixar surpresa. Aguardem o núcleo criativo. Mas sempre com muitas mulheres, sempre com personagens femininos muito marcantes, sempre, não é, Adriana? Sempre com essa maneira de tratar o mundo feminino para mostrar muito mais do que é mostrado normalmente. E o nosso núcleo é Mulheres de Atitude. Chama-se Mulheres de Atitude. Então, somos mulheres que estão potencializando talentos de mulheres. E você, agora, quando vai montar um set, você pensa num núcleo feminino para o seu set? Você tem pensado isso? Super penso, né? Bom, eu tirando o Renato Padovani, que fez o primeiro filme, né? Foi o Ismael e a Dalgisa, dali para cá só mulher na direção de fotografia, né? Só a Heloísa, né? A Júlia Eck, né? Heloísa Passos, enfim. A minha tendência é sempre trazer o máximo de mulheres possível para o set. Por quê? Porque eu não faço isso, às vezes, propositalmente. Até a Flávia falou alguma coisa sobre isso e eu achei engraçado que eu também passei por isso. Não foi proposital, mas quando você vai vendo aonde o seu projeto vai indo, onde é que ele vai se encaixando, qual é a pessoa que, quando você conversa, ela te traz, ela te devolve uma percepção um pouco mais aguçada, em geral são as mulheres. Não sei se porque nós nos identificamos, não sei se é porque nós nos sensibilizamos mais com os assuntos relacionados às mulheres, pelo menos nos meus filmes sempre são assim. Eu não sei, eu não tenho explicação para isso, tá? Mas eu posso dizer para você que é isso. Isso acontece o tempo todo, né?
Então, é assim, eu realmente pretendo, nos meus próximos 7, continuar trabalhando, na medida do possível, com mulheres que fazem a minha cabeça como eu faço a delas também, entendeu? Acho que isso é muito legal. Nessa troca, né? É. Malu, você falou no meio você falou assim que você começou a sua carreira no fechamento da Embrafilme. Isso. E agora a gente está no auge do setor audiovisual. No e fechamento. A gente está vivendo esse impasse. Putz, nem fala essa palavra, porque eu estou morrendo de medo disso. Não, Agora, acho que não vai querendo tirar o acontecer. espaço que a gente... Sobre Como é que isso, você vê essa história toda? Quais são as suas expectativas, Malu? Olha, vou te falar, é difícil, mas eu tenho uma... Eu sabia que você ia me perguntar isso, porque isso é um assunto que a gente agora fala muito, né? E há poucos dias eu estava assistindo Estava vendo um artigo, desculpa, assistindo, não, estava vendo um artigo do Marcelo Dantas, que é um cara que eu tenho grande admiração, que é um curador, um sujeito que tem uma percepção muito grande, muito boa do mundo, das coisas que acontecem no mundo, e ele falou uma frase que eu acho muito boa, e eu queria falar ela aqui para você, que é o seguinte, é uma frase, não é dele, ele citou o Leonard Cohen, eu não sei se isso é uma música ou se é simplesmente uma frase do Leonard Cohen. É o seguinte, há uma rachadura em tudo, e é assim que a luz entra. Então, assim que a luz entra? Exatamente. Eu acho que é isso. Está precisando ouvir isso. Pois é isso. Eu achei, quando eu li essa coisa que o Marcelo falou, ele citando o Cohen, num artigo dele muito bom, sobre... o artigo dele era sobre as artes plásticas, sobre como é que essas artes plásticas vão se portar depois dessa maluquice que a gente está vivendo. E, na verdade, essa frase me chamou muita atenção, porque é isso. A gente tem que achar essa rachadura para deixar a luz entrar, sabe, Adriana? E eu acho que, de alguma forma, a gente vai ter que conseguir isso, porque não é possível retroceder tudo que querem que a gente retroceda, entendeu? Tudo que é programado para a gente, tudo que eles estão desejando de retrocesso. Então, eu realmente, mesmo sendo otimista, talvez exageradamente otimista, eu quero dizer o seguinte, acho que é isso. Há uma rachadura em tudo e é assim que a luz entra. Essa plataforma foi criada na rachadura. A gente, de alguma maneira, não se paralisou e criou uma outra dimensão de exibição, de filmes, enfim. Exatamente. Mas eu estou muito apreensiva. Eu espero que a gente consiga encontrar aí essa luz e que... Eu também estou, e eu consiga voltar a trabalhar, né? Porque a gente estava trabalhando tão direitinho, né? Todo o setor trabalhando, e as pessoas pagando suas contas. Estava tudo indo, exatamente. A gente não estava, sabe, a gente estava fazendo um bom trabalho, conseguindo fazer um bom trabalho. E foram anos para a gente conseguir fazer esse bom trabalho, entendeu? Para a gente conseguir ter uma coisa minimamente frequente, né? Porque antigamente, muito antigamente, era assim, 5 anos você fazia um filme, depois de 5 anos você fazia um filme. Sabe assim, realmente é muito difícil. Agora, a gente estava conseguindo ter um pouco de frequência, vamos assim dizer. E agora veio esse corte, né? essa lacrada geral, né? Por isso que eu penso nessa coisa que o Leonard Cohen falou, como uma possibilidade para a gente tentar achar alguma forma, uma forma de continuar. Eu acho que a gente vai ter que conseguir. A gente não tem por onde escapar, Adriana. Você acha que a gente vai fazer o quê? Vai parar todo mundo? Vai fazer... Pois que a gente vai fazer o quê? Vamos trabalhar num banco? Exatamente. Não, e depois é o seguinte, essas plataformas todas, todas esses players, esses canais vão exibir o quê? Gente. Entendeu? Não, e é o seguinte, o mundo é digital, o mundo é conteúdo. Claro. Exatamente. Assim, a gente está salvando aqui porque a gente está falando na internet, a gente está conversando, a gente está vendo conteúdo aberto. Esse é o caminho, né? Não tem como voltar atrás. Olha, a gente tem 2 minutos, Malu. Vou abrir aqui, ó.
Ó, a Lorena falou assim, ó, a Lorena Coutinho, nem banco tem vaga. Tá certa ela sabe disso. Ela é expert nesse assunto. Alguém tem alguma pergunta para Malu, pessoal? Olha, pode fechar, pode vir pandemia, pode vir crise, que quiser, mas sempre vamos sobreviver. E Tezuka Yamazaki. É isso, Tezuka! É isso, Tezuka, tá certíssima, eu também acho. Olha, tem um minuto, Malu. Deixa eu falar uma coisa. Eu te agradeço, Malu. Eu que te agradeço, Adriana. Adriana. Um beijo, Malu. Obrigada, Adriana. Obrigada a vocês todos, gente. Tchau, boa noite. Amanhã, Liliane Kawase e Laura Fernandes aqui na nossa live, às 7 da noite. Não percam as mulheres por trás da plataforma inf.online. Malu, obrigada, minha linda. Obrigada, Adriana. Querida. Beijo grandão. Beijo obrigada, pra todos. linda. Sucesso. Você também. Tchau. Tchau.